Bem-vindos e bem-vindas ao programa Diálogo e Ação do Rotary Clube de Uberaba, Portal do Cerrado. Pandemia, cooperação entre os países, retomada da economia. Para falar sobre esses temas, nós recebemos o consultor em comércio exterior da Associação Comercial de São Paulo, Michel Alabi. Ele é sócio do Rotary Clube de São Paulo. Obrigado pela presença, Michel. O comércio exterior poderá ser o caminho para o processo de retomada da economia brasileira? Não há dúvida que sim, porque o comércio exterior será uma atividade normal das empresas, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de recursos humanos, do ponto de vista de buscar contornar as crises que normalmente o Brasil sofre. É evidente também que a empresa tem que se preparar para o comércio exterior, tem que fazer um diagnóstico efetivo de sua competência, seus custos, de sua mão de obra, isto é, os recursos humanos, de tal forma que isso permita que ela alavanque, de uma forma ou de outra, o mercado externo. Evidente que, para as empresas brasileiras, o mercado latino-americano é o mais próximo e tem mais ou menos as características do povo brasileiro, com algumas idiosincrasias locais. Evidente que hoje o mercado exterior está muito concentrado na China, que procura o Brasil em termos de produtos alimentícios, principalmente, só que nós temos competência para desenvolver outros produtos. Imaginem se um chinês tomar um café por dia, quanto isso pode representar em termos de exportação. Quer dizer, nós podemos desenvolver esse mercado sobremaneira, mas depende também da própria empresa se prontificar a desenvolver o mercado exterior. Além disso, a empresa tem condições de importar matérias-primas com custos menores, em função da própria alta carga tributária que nós temos. Ela pode utilizar vários incentivos fiscais que tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios dão. Ela pode, por exemplo, utilizar um mecanismo chamado de drawback. Isto é, você pode importar a matéria-prima sem impostos, desde que você exporte o produto acabado com valor agregado. Então, tudo isso faz parte de uma estratégia. E é bom que as empresas pensem nesse mercado externo para poder melhorar a absorção tecnológica e para poder melhorar os padrões também de produção interna. Essas são as principais vantagens de uma empresa buscar o mercado externo. É evidente que existem várias formas de ela buscar o mercado externo, ou através direto, isto é, a própria empresa desenvolver o mercado externo, ou através das empresas comerciais exportadoras, ou trading companies, que eventualmente podem fazer esse trabalho de buscar um mercado externo. Enfim, a porta está aberta. As empresas devem aproveitar sobremaneira esse momento existente no Brasil de crises intermináveis. Michel, por falar em crises intermináveis, por parte de política pública,
além das empresas tomarem essas iniciativas que você disse, o que o Brasil precisa para fazer as exportações crescerem? Eu tenho a impressão que nós precisamos reduzir o chamado custo Brasil através das reformas tributária, fiscal, reduzir a burocracia, incentivar o investidor estrangeiro e, mais do que tudo, ter segurança jurídica para fazer negócios. Eu acho que, ultimamente, o Brasil tem passado por vários fatores de insegurança jurídica que atravancam tanto o investimento privado nacional quanto o investimento privado estrangeiro. Além disso, temos que tentar trabalhar numa logística menos custosa para a empresa e para os consumidores. É evidente que a ferrovia é uma das saídas viáveis. Além da ferrovia, utilizar mais o transporte de cabotagem. Enfim, eu sou favorável a que investimentos do setor público e privado vão para as ferrovias, porque ferrovia é o método mais barato para transportar mercadorias e pessoas. Você vê neste momento, mesmo antes dessas reformas estratégicas, a possibilidade dos parceiros comerciais começarem já a investir no Brasil, nesse setor de logística, tecnologia, economia verde? Eu acho que já há vários investimentos, principalmente chineses, no setor de energia e também no setor de infraestrutura. Só que os chineses, ao contrário dos brasileiros, pensam muito no longo prazo. E nós pensamos no amanhã, infelizmente. Agora, se houver condições, conforme eu já lhe disse, fazendo as reformas e trazendo segurança jurídica, eu acho que o Brasil tem um imenso potencial, principalmente no setor agroindustrial, para alavancar e conseguir abastecer o mundo por alimentos. Alimentos esses que também têm uma carga de inovação tecnológica muito grande, né? Graças ao trabalho de instituições como a Embrapa, por exemplo, né? Sem dúvida, a Embrapa tem feito um desenvolvimento científico muito forte, além do trabalho do próprio ministra da Agricultura e sua equipe, que brilhantemente tem desenvolvido e tem abocanhado mais ou menos 180 países no fornecimento de alimentos, não só as commodities como soja, milho, etc., e proteínas, mas também com alimentos industrializados. Nesses países, Michel, além da China, que é, se eu não me engano, é a maior importadora, Estados Unidos, os países árabes também estão se sobressaindo, né? Como parceiros, como compradores. Sem dúvida, quer dizer, segundo o próprio Ministério da Economia, os países árabes são o quarto bloco mais importante em termos de exportação brasileira. E eles precisam de alimentos. E também têm investimentos em empresas brasileiras, principalmente no setor de proteínas animais. Você sabe muito bem que eles dependem essencialmente de alimentos, visto que eles têm um clima árido e falta de água constante. Inclusive, dessalinizam a água para poder beber. Ao contrário nosso, que temos água em abundância e ainda muito a ser explorado do ponto de vista agroindustrial no Brasil.
Neste momento, sobretudo, onde o mundo vive muita polarização, o Brasil teria que ter uma posição muito diplomática para que novos mercados, como este do mercado agro, cresça ainda mais, apesar das indisposições entre os outros países, né? Às vezes. Na realidade, a diplomacia tem que ser pragmática. E eu gosto de usar de que no mundo não existem amigos, existem interesses. Então, o pragmatismo é função da diplomacia para poder desenvolver mercados. Não adianta estigmatizar a China, os países árabes, ser a favor de Israel contra os árabes. Eu acho que isso não é política diplomática. Política diplomática é tentar agradar os dois lados e tentar agradar o maior parceiro comercial, que é a China. E hoje você sabe que a dependência das vacinas é praticamente de dois países, China e Índia. Então não adianta brigar com eles. O importante é ter cooperação internacional para podermos ter as vacinas e para podermos vacinar nosso povo e eliminar essa pandemia que tanto nos aflige nos dias atuais. Michel, já quase encerrando, várias instituições, como câmaras de comércio, grandes corporações, estão aderindo ao Pacto Global da ONU, né, que tem princípios universais nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente. Na prática, são semelhantes aos valores e áreas de enfoque do Rotary, não é? Sem dúvida. E hoje, cada vez mais, você está vendo as empresas, principalmente as grandes empresas, buscarem uma política de meio ambiente e de sustentabilidade governativa. Isso faz parte do mundo moderno e cada vez mais as empresas e as instituições devem valorar cada vez mais o meio ambiente e as práticas de governança corporativa. E esse documento que a ONU tem desenvolvido com câmaras e entidades é fundamental para que possamos levar adiante um Brasil mais justo e mais desenvolvido na área de meio ambiente. Você veja essa questão das vacinas. Se nós tivéssemos mais cooperação internacional, nós poderíamos já estar vacinados pelo menos mais de 50% da população. Então, eu vejo com muito interesse todos esses acordos que privilegiam o meio ambiente, os direitos humanos, o direito à mulher e o direito à vida humana. Correto. Michel, quantos anos de Rotary? Eu sou novinho, tenho só 12 anos. Mas tem um trabalho já interessantíssimo realizado aí com os companheiros, segundo o relato, né? Eu já fui presidente do ano 2019 e 2020 e agora sou vice-presidente, terceiro vice-presidente nessa chapa, que termina em junho. E a partir da próxima chapa de direção, eu serei o diretor administrativo. É uma vida rotariana, é importante que você faz amizades e serve as pessoas e não é servido. Esse é o nosso lema e deve ser o lema de todos os Rotaries. Sim. Michel, muito obrigado pela entrevista e vamos acompanhar esse processo de vacinação, torcendo para que possamos suplantar rapidamente essa fase. Muito obrigado, agradeço ao Rotary Clube de Uberaba e estarei sempre à disposição. Muito obrigado, Heitor. Muito obrigado, Michel. Sucessos.